Olá, meus amores! Estamos começando mais um podcast Voz da Cruz, com apoio da Prosmig, Aliança Negra e Elas Mais. Hoje estou com convidados maravilhosas, Mila e Bela. Hoje vamos falar um pouco de sonhos negros trans. Essas duas maravilhosas negras trans, né? E hoje eu vou falar um pouquinho da vivência dela, um pouquinho dos sonhos dela. E hoje eu vou falar um pouquinho dela, Bela. Vamos lá, fala um pouquinho de você, de sua vivência. Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Isabela, mas todo mundo me chama de Bela. Tenho 34 anos, né? Sou uma mulher trans negra. E a minha vivência, digamos assim, de um modo geral, né? Não é diferente de nenhuma mulher trans negra atualmente nesse Brasil, né? A gente cresce cheio de sonhos, mas quando a gente cresce, a gente tem que enfrentar a realidade e ir adequando os nossos sonhos de acordo com as nossas, digamos que assim, vidas, né? Então, atualmente, né, eu trabalho como profissional do sexo e levo essa vida, mas ainda sem desistir dos meus sonhos, né? Então, digamos que tô nessa caminhada aí tentando não desistir dos meus sonhos, porque ser trans, preta nesse Brasil é muito difícil, a gente passa por muita coisa. E às vezes a gente até esquece de sonhar, porque a gente leva tanta porrada nesse mundo que não fica difícil pra gente continuar vivendo em busca da realização dos nossos sonhos mesmos, né? Mas continuo seguindo aí e ao longo desse podcast vocês vão saber mais. Obrigada, mulher. Com o seu Mila, um pouquinho de você, gata. Tudo bem, gente? Eu sou Mila, tenho 32 anos. Vim de uma cidade muito pequenininha, né? Que eu acho que muito preconceito, não pude realizar muitos sonhos por ser uma trans negra. Né? Depois eu conheci, né, BH, viajei, e então consegui algumas metas, alguns sonhos, mas ainda estou correndo atrás de outros. Isso é bom, né? Sempre na luta, né? Não pode desistir nunca. Meninas, vocês têm algum sonho quando era criança, que conseguiu realizar nesse momento ou não? Tá tentando realizar? Conta um pouco de vocês, vai, Mia. Eu conheci, tipo assim, eu consegui, né? Que era desfilar no meio de mulheres, né? Por eu ser uma mulher trans, desfilar no meio das mulheres, e consegui, na minha cidade mesmo, né? Desfilava com as mulheres que representavam a cidade, sabe? Competi com elas, apesar que só tinha brancas, eu era a única trans negra. Já ganhei alguns, né? Já fui rainha de bateria da minha cidade, que eu fui a primeira também, né? E já tive algumas faixas, tanto que eu tenho a Miss Trans Negra da minha cidade, né, até hoje. Isso é importante, né? Já vai para 3 anos aí, já. Ó, vai quem sabe, né? Belo Horizonte, raio de bateria, né? Então, estou querendo competir agora, né, num concurso que vai ter. Isso mesmo. Né, que é o Glamour Trans. E vamos ver, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Né? Você, Bela. Então, eu me lembro que quando eu era criança, antes de me entender enquanto uma mulher trans, meu sonho de criança era ser uma menina, né? Porque a gente não tinha muita referência naquela época, igual temos hoje, com várias meninas trans aí na internet. Então, acredito que hoje em dia as meninas podem se reconhecer mais fácil. Mas na minha época não tinha tanta referência. Então, o meu sonho era, eu queria ter nascido menina, queria isso e aquilo. Então, quando eu fui crescendo, né, de criança para adolescente, que eu descobri que tinha essa possibilidade de fazer transição e tudo, eu acredito que um dos meus sonhos ali eu fui realizando, que era conseguir me entender e descobrir que era possível ser mulher, né, ser uma menina ali naquela época. Então esse primeiro sonho, eu acredito que foi realizado assim. Depois disso eu tive um segundo sonho, assim, que era fazer teatro, porque eu sempre fui apaixonada por artes cênicas, e aí fiz um curso profissionalizante de teatro, consegui concluir. Inclusive o curso era até voltado para pessoas trans na época, só tinha pessoas trans, tanto homens trans e mulheres trans. Então, a princípio, assim, inicialmente de criança, eu acredito que ao longo da vida os nossos sonhos eles vão mudando, né? Às vezes não, mas sempre surgem novos sonhos, outros antigos permanecem, mas eles vão se alterando. E aí, então eu acredito que de criança os meus 2 sonhos, assim, eram entender, descobrir que era possível ser mulher e eu consegui realizar isso.
me entendendo, né, a partir do momento que eu me entendi e soube que era possível. E o segundo é esse de usar a arte para poder me expressar. Então, acredito que esses dois sonhos eu consegui, assim, realizar por enquanto, né? Ai, gente, isso é muito importante, né? Uma querendo ser rainha, Miss, a outra ser artista, né? Hoje tem vários aí, né? Hoje a gente tem mulheres trans na TV como artistas, né? Novelas, filmes, né? Quem sabe, gente, vai ter na Globo, né, mulher? Imagina, uma novela, né? Uma vilã, uma mocinha, imagina? Quem sabe? Todo mundo já coloca a gente. No mundo a gente vive já como um vilão, né? E no mundo da transição, o sonho de vocês atrapalhou nesse processo de transição? Ou só cresceu mais no momento que vocês começaram a transicionar, tomar os hormônios, considerar uma mulher trans? Tipo, eu, quando comecei minha transição, comecei com 18 anos. Até que pra mim não foi tão difícil. Eu tive a ajuda da minha mãe, né, com primeiras roupas, primeiros hormônios, né? Mas depois, como todas têm, sempre teve uma complicaçãozinha, né? Então tive que parar de tomar, e agora que eu comecei a voltar de novo os hormônios. Mas é igual se a gente fala, essa guerra toda que a gente tem com os hormônios. Sim. Né? É um vai e vem, né? Engorda, cresce peito e volta tudo de novo. Tem gostar vai no pique, depois desce. E é uma fase também que a gente tem que ter, né, um psicológico muito bem, porque mexe. Mexe. Né? Igualzinho, eu já cheguei em depressão por causa disso. Eu sempre falo isso, as meninas trans começar a transição, começar a fazer uma terapia, porque os hormônios mexem com o nosso sentimento, as coisas, então atrapalham muito a saúde mental hoje. Tá crescendo, então a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, a gente fala isso em todos os podcasts, que a saúde mental a gente tem que ter em primeiro lugar, né? Tanto mulheres cis, mulheres trans, a comunidade inteira tem que cuidar da saúde mental. Mas existe mulheres trans que colocam os hormônios dentro para tirar o hormônio masculino e colocar o feminino, atrapalha muito. Então a gente fica num pico de emocional muito alto, estressante muito alto, então tudo isso abala o nosso emocional. Então, eu comunico que todo mundo fazer terapia. A terapia não é de doido, não é, gente. A terapia é importante pra gente. A terapia é bom pra equilibrar a nossa saúde mental. Principalmente a gente que trabalha, né, fazendo, né, várias coisas aí. Sim. Então, o nosso trabalho é um pouco estressante pra gente, né? Ainda mexe muito com o nosso psicológico, e ainda tomando hormônio. Às vezes, eu vou falar assim, trans é agressiva. Não é porque o hormônio ali, entendeu? Ele mexe com a gente. Sim. Então é onde que a gente já ataca na hora, a gente não pensa. A gente sempre vai na emoção. Na emoção. Esquece a razão, a gente sempre vai ali, sempre jogando a pedra e a gente é como tirado como a barqueira, né? A escandalosa, mas não é, gente. A gente fica dos hormônios, a gente tem as coisas viventes da vida, que a gente sofre, a gente tem que colocar essa casca de proteção. Porque o mundo ainda tem um preconceito com a gente, o mundo que mais mata trans travestis, né, é o Brasil. Então a gente tem essa casca ainda de dura. Por quê? Porque a gente tem que se defender. Se a gente não defender, quem vai defender a gente? Aí tem muita gente fala, Mila, você é cara fechada, essas coisas. Mas tem hora que a gente não consegue se abrir com as pessoas. Sim. A gente tem medo de saber. Porque igual, né, algumas, né, são muito cedo de casa, são Sim. expulsas, né, um monte de coisa, então elas não conseguem se abrir, né, com a população toda ali. E fica meio complicado pra gente, né, confiar nas pessoas. Sim. E você, Bela? Bom, eu acho assim, a transição não é que atrapalhou a realização desses sonhos, né? Mas a partir do momento que a gente começa, né, a transicionar, a gente começa a encarar o preconceito de forma mais pesada, né? Eu acho que o preconceito ele já vem antes da gente se entender. A partir do momento que a gente se entende enquanto LGBT, a gente já sente esse preconceito, mas depois que a gente se entende enquanto mulheres trans, o preconceito dobra, né? Então a gente põe o pé na rua, é como se a gente fosse uma palhaça, todo mundo olha, principalmente nesse início de transição assim. Principalmente das pessoas que já conheciam a gente antes, aí começa. Então dificulta um pouco a gente criar essa coisa de convivência com as pessoas. Então, por exemplo, pra mim que ia fazer teatro era difícil, eu pensava assim, como é que eu vou fazer teatro? Chegar lá, não sei, vai que tem uma situação transfóbica comigo, então por isso que na época eu procurei um teatro que fosse voltado para pessoas trans. Eu pensei, vai ser muito mais confortável para mim fazer um curso que eu quero fazer
onde tem a galera ali que são, entre aspas, dos meus, né? Sim. Do que eu pegar uma galera cis ali que talvez não seja tão amigável comigo. Uhum. Então, nesse ponto, assim, não é que dificultou, mas tem essa questão também dos hormônios deixarem a gente cada vez mais inseguras, né? Que se você tá emocionalmente abalada, a insegurança é maior, principalmente que as pessoas causam isso na gente, né? Não é nem culpa da gente mesmo, ou até dos hormônios mesmo, mas a sociedade causa isso na gente, né? Então, o que dificultou, assim, é a maneira como a gente teme ser olhada mesmo, né? Nem como a gente se olha, mas o medo como a gente vai ser olhado, como a gente vai ser tratada. Então, pra gente tentar realizar esses sonhos, é sempre esse medo do tipo, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Ser trans é um fardo muito pesado, não sei o quê, então torna um pouco mais pesado as coisas, né? Sim, hoje a gente vê muitos meninos trans voltando à transição por causa desse medo, né? Não vou conseguir o que eu quero, vou parar de me humanizar, vou voltar a ser menino. Então, assim, a gente teve muitos meninos trans desistindo dos próprios sonhos por causa da sociedade, né? De cansado de sofrer, de levar pedrada, de ser xingada, porque pra ser aceita na sociedade. E hoje eu sempre falo com as meninas trans, eu não desistir de sonhos, porque os sonhos a gente sempre luta, né? Como vocês são uma menina que tá fazendo teatro, muito importante, a outra tá indo em concurso de beleza, mostrando sua beleza, mostrando seu corpo, porque infelizmente o Brasil, nos mandados de mulheres trans travestis, é a prostituição. Hoje a gente tem poucos trabalhos para meninas trans, né? Hoje temos aí a Erika Hilton, que está lutando pelas meninas comunidade. Por quê? Porque ela sabe como que é a rua, sabe como que foi vender o corpo, ela sabe sofrer o que a gente sofre. Então ela está tentando trazer essas empresas, trabalhos para chamar essas meninas trans. Porque hoje está tendo, mas a comunidade mais gay, lésbicas, as meninas trans estão deixando assim poucas a gente vê como gerente, como, né, uma advogada, como empresária. A gente tem poucas meninas trans nesse momento. A maioria são trabalhadoras sexuais. Se você for olhar, muitas, né, tem estudos. Sim. Entendeu? E ninguém dá oportunidade dela mostrar esses estudos que ela, né, lá atrás, ela teve isso tudo. Tem meninos que eu conheço que é bilíngues e ela foi rejeitada por ser uma mulher trans. Sim. E no currículo precisava, na empresa precisava de uma pessoa bilíngue, que falava todas as línguas. E era fechamento para ela. Assim, quando a mulher foi ver que ela menina trans, desistiu. Contratou uma pessoa branca, mulher cis loira. E ela simplesmente não foi chamada. E hoje ela tá na Europa, conseguiu outro emprego, porque a gente vê que fora do estado, fora do Brasil, a chance de emprego de mulheres trans é maior. Né? E aqui no Brasil são poucas, então a menina sempre vai pra quê? Pra prostituição. Vender o próprio corpo. Então, nossos corpos são desejados, a gente tem, igual você sempre fala, a gente tem sentimento, a gente quer crescer uma família, a gente quer ser amada, a gente quer ser respeitado, mas infelizmente nossos corpos são respeitados como objeto sexual. E a gente não é. A gente sempre fala que a gente tem sentimento, a gente tem amor, a gente não é só um objeto. E muita das meninas também, tem muita gente que fala assim, você quer entrar na prostituição porque quer ficar bonita, beleza e tal. Nem é tanto, entendeu? Tem gente que entra nessa vida porque é a mais fácil que a gente tem, né? E algumas ajudam a família. Sim. Né? Então, assim, tem gente que tem que parar, né, de ficar só olhando a gente, julgando, e sim parar para perguntar, para conversar, para saber sobre a vida da trans. Né? E eu acho muito importante o que você falou da família, né? Porque muitas meninas não têm esse apoio da família. E um dos sonhos das meninas trans é a família, né? O enriquecimento da família, né? Ser aceitado pela família. Vocês hoje, com certeza, têm o apoio da família, né? E assim, é muito importante, né? Que me fala um pouco da transição, como foi, né? Da família, esse apoio. Foi um sonho para vocês esse apoio, um acolhimento da família? Você está ali acolhida ou não? Como que foi para vocês, Mila? Pra mim, quando eu me assumi pra minha mãe, né, apesar que ela já sabia, sempre me perguntava. Acho que toda mãe sabe, né? Toda mãe sabe. Minha mãe perguntava e eu sempre, né, esquivava das coisas. Mas quando ela viu que eu estava preparada mesmo, né, que ela me perguntou que eu me assumi para minha mãe, então, igualzinho para ela, foi, né, uma realidade, um sonho para ela. Porque, nossa, minha mãe, assim,
A primeira vez ela descobriu de uma maneira, né, que eu nunca achei que ela ia descobrir. Eu numa festa, né, montadérrima, e do nada as meninas pegou e falou, sua mãe. Aí eu tentei correr, mas de salto não dava. Aí minha mãe chegou perto de mim, chorando. Aí eu falei, pronto, já desgracei a família toda. Né? Mas aí não, ela chegou chorando, falou que você precisa. Aí eu tô aqui, vou sempre te apoiar. Né? E hoje em dia a minha mãe é minha amiga, né? meu seguro. Que você falou, algum dia se eu perder minha mãe, eu acho que eu não vou saber controlar a minha vida. Porque ela aqui, né, sempre tá ali igualzinho roupa. Quando ela vê que eu não tô legal, não, troca a sua roupa. Ela que realizou seu sonho, achou essa mulher que você é hoje. Essa mulher que eu sou hoje foi ela. Ai, foi muito... Imagina, gente, de perder a mãe, acho que nem eu. Se eu perder minha mãe, acho que isso aqui que eu faço, sabe? Assim, acho que a gente se inspira muito na mãe da gente, né? A gente tem aquele índice de mulher porque eles se inspiram na mãe da gente. E aí, igual você fala, minha mãe sempre foi uma mulher batalhadora, né? Então minha mãe sempre, tipo, brigava com os outros quando me chamava de viadinho, né? Minha mãe sempre me defendeu das correrias ali da vida. Então minha mãe, ela fez muita coisa por mim. E hoje eu, graças a Deus, posso ajudar ela. Você bela. Então, a minha aceitação familiar assim, foi um pouco difícil no início, porque meu pai ele ainda é, né? Hoje em dia ele melhorou bastante. Na época ele era super conservador, assim, machista mesmo. Minha mãe ainda é cristã, né? Ela começou a exercer a espiritualidade dela desde 9 anos de idade. Então, quando ela começou a perceber, assim, algumas atitudes minhas, ela já chegou pra mim e falou assim, olha, tudo bem você, ainda falou assim, tudo bem você ser gay, não sei o que, mas você não quer virar mulher não, né? Aí na época eu falei com ela, não, mãe, não tem nada disso não e tal, não sei o que, beleza. Aí com o tempo foi passando e eu fui me descobrindo enquanto uma mulher trans. E aí eu falei, não, como é que vai ser agora? Porque a única coisa que eles me pediram era tipo assim, você não quer virar mulher não, né? E aí quando eu comecei a introduzir esse assunto lá pra eles, né? E aí a primeira coisa que meu pai falou, nossa, no dia que você botar uma roupa feminina, eu te ponho pra fora daqui. Então eu comecei a tomar hormônio escondido, mas aí fui retardando essa transição, porque eu pensei, no momento que eu pôr uma roupa feminina aqui, eu vou ser expulsa de casa. E aí, por isso que eu iniciei a transição tarde, iniciei acho que com 18 para 19 anos. Foi por volta dessa idade. Porque quando eu realmente decidi, falei, não dá mais, não vou ficar adiando mais não. Foi onde eu cheguei e falei, né? Falei, olha, então a partir de hoje eu vou viver de outra forma, já comprava umas roupinhas ou outra ali pra sair com amigas e tudo mais, chegava em casa. Desmontava toda na casa de outra amiga e voltava, e tinha todo aquele enredo, né? E aí nesse dia aí meu pai falou assim, não, e como eu trabalhava de telemarketing na época, eu já imaginei que a reação dele fosse essa, aí eu saí de casa, aluguei uma casinha lá perto de um cômodo na época do meu pai, que eu morava com eles, e aí saí de casa. Então esse início foi bem duro mesmo, minha mãe ia lá assim fazer o papel dela de mãe, mas ao mesmo tempo ela era bem dura, ela, olha, eu tô vindo aqui porque eu ainda sou sua mãe. Mas não me peça pra te tratar como uma mulher, porque pra mim você não é uma mulher, eu não vou ir contra os meus princípios religiosos. Ela falava desse jeito. E meu pai também continuava firme, ficou uns 2, 3 anos sem conversar comigo, assim, sem conversar mesmo. E minha mãe ia lá, mas nessa forma que eu tô comentando com vocês. E aí com o passar do tempo, que eu acho que eles pensaram aquela fase, né, a igreja sempre a igreja, na época, falava com a minha mãe que, tipo assim, é uma fase, daqui a pouco vai ver que não é nada disso, vai voltar, né, vai cair em si. Quando viram que não era fase nem nada, que era realmente, tipo assim, olha, parece que essa que é a vida dela mesma, aí começaram a abrir os olhos mais pra isso. E aí, foi onde, hoje em dia, né, depois de anos que se passaram, né, hoje em dia, a minha mãe superou esse preconceito, assim, principalmente, ela foi bem mais difícil pra ela, acredito, que pro meu pai, porque ela teve que superar todo o preconceito e ainda afirmar essa mudança de visão diante da igreja dela, que ela continua na mesma igreja, mas hoje em dia ela rebaixa lá na igreja. Não, minha filha é uma mulher sim. Às vezes eu vou até nos cultos com ela, às vezes que ela vai pregar alguma coisa que ela prega. E ela fala, você vai me ver pregar? Eu falo, mas não vou, porque
quando eu chego lá, é totalmente diferente, né? A gente sente os olhares, às vezes tratam a gente no masculino. Ela, não, vamos, eu quero ver quem vai te tratar. Então aí ela já, hoje em dia, tanto que os irmãos dela já me tratam, mesmo que obrigatoriamente, mesmo que for pra agradar, mas tratam, assim, me respeitando a minha identidade. Então, hoje em dia ela me trata como filha, a gente comenta, ela sabe da minha vida profissional, que eu comentei com vocês no início desse podcast, né, que eu trabalho como profissional. E aí, hoje em dia, ela é super minha amiga. Hoje em dia, ela mudou totalmente o conceito dela sobre tudo que ela pensa sobre transexualidade. Inclusive, nessa época que eu fiz o teatro trans, foi um pouco depois disso, aí foi onde ela começou a abrir os olhos e foi até comigo, no princípio das aulas e no final também. O pessoal até fez muita amizade com ela na época. O meu pai foi um pouco mais difícil o processo. A gente voltou a conversar uns 2, 3 anos depois. Eu ia até almoçar os domingos lá na casa deles, mas ele continuava me tratando no masculino. Era sempre aquela coisa assim, quero tentar, mas ainda tô mais afastado e tudo. Hoje em dia não, hoje em dia ele me respeita, a gente não conversa muito sobre esse assunto, mas ele me respeita, sabe? Eu não entro em assunto com ele, vamos supor, se eu arrumo um namoradinho e tudo, ele sabe, eu posso ir lá apresentar, levar, almoçar na casa e tudo, mas não é aquela coisa que eu sento e converso sobre, sabe? Mas hoje em dia eles estão, digamos que assim, foi uma mudança totalmente radical, de antes pra hoje, sabe? Então hoje em dia eu posso dizer que eu posso contar com minha mãe e com ele, assim, no que for preciso. Isso é bom, o apoio da família, né? Que é um sonho que a gente tem. Porque o pai é sempre mais difícil. Eu acho que o homem é mais difícil, né? A mulher é mais sensível, a mulher entende. O homem é mais sarcástico, né? A vivência dele é mais... transição, tipo, igual minha mãe falou, espera uns 18 anos, né? Que aí você, né, segue a sua vida, que aí ninguém vai poder falar nada. Tanto que a minha família descobriu minha profissão, né? Porque o ano passado, de uma maneira não muito legal. Mas é igualzinho, minha mãe foi, entendeu? Conversou com a família toda, né, ali, porque ela não pede ajuda pra ninguém da família, ela não fica alimentando. Então a família hoje em dia me respeita, festa de família eu vou, me chamam, às vezes eu evito. Legal, eu também evito muito a família. Né? A parte da minha mãe, que são evangélicas, sabe, né, na minha transição, sabe? Mas acho que impactou mais eles foi quando eu assumi na minha religião matriz africana, né? Sim. Sou do Congresso do Bando, então acho que impactou mais ainda. Não importa a minha transição, mas o que mais impactou foi minha religião. Então eu deixei um pouco de lado a família da minha mãe, respeito, eles me respeitam. Tenho saudade, mas eu evito, pra não ter confusão, porque eu não tenho papo na língua, eu falo, então, pra evitar confusão, melhor não, né? Porque tem hora que a família, ela quer aproximar a gente, Sim. entendeu? Depois daquela tragédia toda que ela já fez com a gente, ela quer Aquele aproximar, vínculo de entendeu? novo. Mas o que acontece? A gente mesmo já coloca aquela barreira. Sim. Sabe? Exatamente. E fala assim, não, calma, vamos devagar, porque agora quem tem que tentar se aproximar de vocês é a gente. Exatamente. Né? Aí, igual a família do meu pai, eu falo que tô louca. Dentro da família tem de tudo. Tem evangélica, católica, macumbeira, lésbica, travesti, tem tudo. Então, na família do meu pai, eu deixei com mais ainda da família da minha mãe. Não, Eu sei que na família da minha mãe tem alguns embutidos ali, mas eu não prefiro ficar calada, né? Porque não sou eu que vou né? Tirar esse povo do armário. É igual assim, São eles, a né? minha avó, ela me xinga, sabe, de tudo, igualzinho. Se eu tiver com o cabelo comprido, pra que o cabelo comprido deixa curto, pra que essa roupa tal, entendeu? Eu relevo, entendeu? Porque é uma pessoa mais velha, né? Uma pessoa que ainda tá tentando aceitar aquilo ali. Porque na época dela né? teve um Mas só que é igual assim, eu, né, neta dela, sou a única trans, né? E ela ainda tem mais 2 netos gay, que é o meu irmão e meu primo, né? Então pra ela foi aquele baque 3 de uma vez, entendeu? E eu sou a única trans da família. É igual eu, sou a única trans da família da minha mãe, então assim, é impactante. E Mas a eu não família ligo. do meu pai toda é religiosa. Entendeu? Mas apesar que quando eu conheci a família do meu pai eu tinha 10 anos, né? Então depois que eu reencontrei a família do meu pai, né? Foi no Facebook, essas coisas, mandei mensagem, tudo, mas até que fui muito bem aceita por eles ser bem religiosos. Eles perguntam como é que meu pai, né, tá nessa aceitação toda, converso com meus primos, tudo. Mas hoje em dia, graças a Deus, estou bem com a família. Isso é bom, né? Isso é bom, a gente
ter o vínculo de novo com a família, né? Porque quando a gente era pequeno, não assumindo como mulher trans, a gente tinha o vínculo com aquele apoio. Quando a gente assume, o vínculo que a gente tinha é afastado, aí você começa ali o rejeito. Eu falei, porra, por que eu falei aquilo? Será que podia? Aí você começa aquela decisão, mas não tô nem aí. Vou estar ali que eu de foda, vou viver minha vida, é isso que eu quero. Entendeu? Eu acho que é isso, a gente aproximar, não é eles aproximar da gente. A gente tem que aceitar. Será que a gente. Porque a gente tem esse medo de não querer sofrer de novo. A gente tem um sonho de voltar, conviver com a família, juntar todo mundo, né? Respeitar, mas a gente tem aquele medo ainda, tipo, será que vai dar certo? Será que vai ter discussão? Será que vai. Aí a gente evita. É a frase que minha mãe sempre fala pra mim: é perdoar e amar. É uma coisa, em primeiro lugar. É uma coisa que, tipo, querendo ou não, toda trans, pelo que já passou, ela pode falar perdoo, mas por dentro ela ainda tá ali tentando, sabe, perdoar tudo que ela já passou. Sim. Isso é muito importante. Então, meninas, o podcast estava até acabando. Eu queria perguntar pra vocês os sonhos de vocês hoje. Como está? Como você bela? Eu acho que na minha vida toda meus sonhos foram mudando o tempo todo, porque cada hora eu tava num sonho diferente. Hoje em dia, depois de ter vivido, né, essa transição, assim, tá vivendo, né, essa transição enquanto uma mulher, e vendo o tanto de preconceito que a gente passa, eu acho que os meus sonhos hoje, eles são mais pés no chão, sabe? É tipo conseguir ter uma vida respeitosa, assim, conseguir que as pessoas me respeitem, conseguir viver com segurança, né? Porque hoje em dia a gente está propenso a passar cada situação assim, de violência. Então, hoje em dia é conseguir permanecer viva mesmo, né? Então, meu sonho hoje em dia é conseguir viver com dignidade mesmo, sabe? Ter uma dignidade para poder trabalhar, não só com o que eu trabalho agora, mas com outro tipo de trabalho também, ter uma estabilidade financeira. Até para também ajudar meus pais, né? Porque no início é eles que ajudam a gente quando a gente é criança. Depois, quando a gente parece que a gente cria essa responsabilidade do tipo, meu Deus, meus pais estão envelhecendo, eu preciso fazer alguma coisa. E aí a gente cria essa preocupação, né? Então, hoje em dia, o meu sonho é ter essa estabilidade financeira, mesmo que seja em qualquer tipo de trabalho, para poder, entre aspas, me manter, mas também suprir ali uma necessidade do meu pai ou da minha mãe, quando eles precisarem. E acho que os meus sonhos mesmo, daqueles que a gente sonha alto e tudo mais, como eu falei no início, que eu sempre quis trabalhar com arte e coisa, eles acabam ficando um pouco em segundo plano, mas eu ainda não desisti deles. Mas só estou priorizando mais agora os sonhos mais, como eu falei, pés no chão, sabe? Para que a gente possa conseguir viver com dignidade, porque cada vez mais o preconceito aumenta, né? A informação ela até chega, né? Hoje em dia tem muita menina trans aí, na mídia, em tudo quanto é lugar, mas parece que quanto mais surge, mais preconceito surge também. Então acredito que hoje é viver com dignidade e sendo respeitada mesmo, porque se a gente tiver o respeito, fica até mais fácil a gente voltar a pensar em outros sonhos ou até novos sonhos, né? Mas quando a gente não tem respeito de ninguém, quando a pessoa não respeita a identidade, a gente não respeita nada, a gente desiste um pouco de pensar em sonhar, que a gente pensa, ai meu Deus, o mundo tá tão chato, tá? A gente chega até a pensar em besteiras. Sim. Mas então hoje em dia acho que meus sonhos são, enquanto travesti, enquanto mulher trans, é viver com dignidade mesmo, sabe? Acho que se eu fosse uma mulher cis, eu poderia estar falando um enredo totalmente diferente agora. Mas enquanto mulher trans preta, acho que meu sonho hoje é continuar vivendo com dignidade, para que um dia eu possa, né, através dessa dignidade, olhar e pensar, agora eu posso voltar a sonhar com os meus sonhos mais altos, sendo assim. Ainda te quero ver na novela, tá, mulher? Nossa, também. Você, Mila? O meu é me estabilizar. Ser uma pessoa que eu possa andar na rua sem, como a gente diz, sem ser chacotas, né? É uma pessoa que vai poder ir e vir, né, aonde quiser, sem ser julgada pelas pessoas e ser sempre a mesma Mila que todo mundo conhece, né? Que eu sou uma pessoa bem divertida, alegre, né? Ajudo quem tem que ajudar e é isso que eu pretendo pra mim, por enquanto. E a gente quer ver se não for cair, tá? No Raio da Família, tá? Ainda vai acontecer. Imagina, primeira mulher trans, você for cair, ó, rainha de bateria, assim, Apesar que o samba não bota. Mas vamos lá. Exatamente, gente. Eu queria agradecer vocês, tá, pelo convite, assim, muito obrigada mesmo.
Em breve, quem sabe, a gente tem um outro podcast com vocês, Sim. né? Com você como atriz, né? Da Globo, você rainha de bateria. E eu como, quem sabe, um futuro marketing. Não, olha, Quem Vai, sabe, top. não é? Então é isso, gente. Queria agradecer vocês. Ó, comenta, compartilha, tá? Deixa seu joinha aí no YouTube. Você está escutando o Spotify, compartilhe com seus colegas. E até mais!